Meus irmãos, a parte mais difícil de você ter um chamado profético é você ter que denunciar coisas que as pessoas pensam ser certas. Sabe, é muito triste. O meio que Jesus me arrancou foi esse meio de pula-pula e roda-roda. De ficar cantando corinho e mais corinho, e as pessoas rodando. E faz barulho. E o Espírito Santo, quando ele me tirou desse meio, ele falou assim, ó, observe, é muito mover e pouca mudança. Pessoas que pulava, pulava e não paravam de mentir, não paravam de xingar. Não havia uma transformação interior. Romanos 12:2 que diz, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não acontecia na vida dessas pessoas. Pessoas em adultério, pulando e rodando, em fornicação, pulando e rodando, roda. E o Espírito Santo falou assim, procure isso na Bíblia. E eu não encontrei. O que eu encontro na Bíblia? Jesus, Paulo, Pedro, orando por curas, profetizando, revelando a vida das pessoas no profundo, profetizando. Então tudo que eu encontrei na palavra de Deus, foram... Gente, é só analisar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos também. Só você ver lá. Imagine você, Jesus, hoje, em nosso meio, num culto rodando. Você não vai encontrar. Por que não? Porque Jesus era manso, Jesus era brando e ele orava pelas pessoas, ele curava pessoas, ele libertava pessoas de demônios. Então hoje nós temos esse evangelho estranho que está em nosso meio. E é muito difícil, sabe, quando Deus te chama para ensinar a verdade e o certo para as pessoas. E as pessoas que estão presas e engodadas no engano do diabo. É terrível você ver, você observar, você saber o certo. Pela palavra de Deus, não estou falando nada fora da palavra, e ver as pessoas vivendo um engano, uma mentira do diabo. É muito triste. Mas essa é a parte, sabe, difícil de você ter um chamado profético, ter um discernimento de espírito aguçado. Essa é a parte difícil. E é também estranho porque as pessoas não param para pensar, elas apenas vivem, elas não param para observar, elas só vivem, elas não analisam as escrituras sagradas, elas não analisam a vida de Jesus. É muito simples. Faça ali um check-up na Bíblia da vida de Jesus e você vai ver Jesus curando, libertando, revelando a vida das pessoas, profetizando, e você não vai ver Jesus em movimentos em que não fazem sentido, não nos levam a lugar nenhum. As pessoas dizem, é poder de Deus. Aí você pergunta, quantos foram curados? Quantos foram libertos de espíritos malignos? Quantos caroços desapareceram? Câncer desapareceu? Quantos depressivos expulsos, espíritos de depressão foram expulsos? Espíritos de enfermidade foram expulsos? Quantos caroços desapareceram? Quantas pessoas com ansiedade foram curadas? Não tem. Então basta pararmos e analisarmos que evangelho é esse que muitos estão vivendo. Então, a parte difícil de você ter um chamado profético é essa. Você ser chamado para denunciar pecado, ser chamado para levar as pessoas a enxergarem o correto, o certo, pela palavra de Deus. Gente, é muito simples. Analisem isso. Aqui está a vida eterna. Aqui está a revelação de Jesus Cristo. Eu saí do meio do corinho. Eu saí do meio do pula-pula e roda-roda. Eu era um cantor de corinho. Eu cantava corinho. Muito. Até Jesus me resgatar dentro do Evangelho e me ensinar. Então, deixo para você essa meditação, essa visão. Deus te chamou para ser um adorador. Adorador. Então é muito simples. Analise as Escrituras Sagradas e tente ver Jesus rodando o tempo todo. Tente ver Paulo rodando o tempo todo. Pedro, João, Tiago. Tente ver isso. Barnabé. Você não vai encontrar. O que você vai encontrar? Pessoas sérias, vivendo um evangelho sério, pregando transformação interior, orando por curas e libertações. Pessoas sendo curadas de enfermidades. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Imponham as mãos sobre os enfermos, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então analise a palavra de Deus e você vai ver se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Mais uma vez eu repito, aqui está a vida eterna. Que você possa encontrar Jesus na palavra de Deus, assim como eu encontrei um dia. Que Deus te abençoe.